E aí, gente, que alegria! Chegando aqui mais um episódio do AgiCast. Estava empolgado, ansioso para ter esse encontro com você e saber que estamos juntos durante uma hora aí na sua casa. Estou recebendo um convidado muito especial. Eu já disse aqui que cada episódio nós vamos conhecer uma grande história. Você vai aprender muito hoje. Ele é empresário, é meu amigo, também é mentor e ajuda muitas pessoas todos os dias. E tem um desafio que eu tenho também de evoluir constantemente, aprender todos os dias. Seja muito bem-vindo, Warley Gonçalves. Acertei? Isso. Ai, muito bem. Olha, eu vim ensaiando o nome dele aqui para não errar, viu? Ele é empresário da pizzaria Galileu Pizzaria, um empreendimento aqui no Juazeiro do Norte, mas ele vai contar mais agora para vocês também de outras coisas que ele se envolve, tudo que ele faz, ele vai transbordar no nosso coração. Deus abençoe você, que alegria lhe receber aqui e fique à vontade agora também para, de forma formal, se apresentar para os nossos, para nossa audiência aí. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no AgirCast, a convite do nosso amigo Agilimar. Conheci a Agilimar através das redes sociais, nós em São Paulo, e começamos a conversar e tivemos um momento muito especial. E foi construindo essa jornada. Fez o convite para a gente participar do Destrava, uma imersão poderosa que ele faz aqui no Cariri. Fomos convidados, nos tornamos patrocinadores e é uma jornada que a gente tem como compromisso todos os anos. E se você ainda não participou, fica o convite aí. É um destravar na sua vida. Que legal. Olha como é interessante. Deus, ele já viu, né? Já tinha visto esse nosso momento, tanto agora aqui nesse podcast, como também lá no Destrava, porque foi por acaso mesmo na rede social, mesmo entendendo que nada acontece por acaso, Sim. mas foi assim que a gente acabou conversando lá. E eu acho interessante porque, como nós estamos na mesma busca, né? Buscar crescimento, evolução pessoal, profissional, de alguma forma faz parte que os caminhos vá se encontrando ali, né? E eu fui vendo quando você seguiu, vi você e vi também o seu desejo de aprender, você buscando formações, até que chegou aquela nossa primeira reunião, você e sua esposa, nós nos conhecemos mais, e aí eu entendi de fato o teu propósito como empresário, como também treinador, e aí veio essa conexão e eu quis lhe trazer aqui hoje para que mais pessoas também possam ser inspiradas. Cada pessoa que passa aqui vem para inspirar outras a se levantarem, a se posicionarem, a viver o seu propósito de fato. Eu acredito que empresas, elas nascem com esse grande objetivo de nos ajudar, nos auxiliar a viver o nosso propósito de vida, né? Tanto a gente como empresário, como também as pessoas que vão fazer parte dos nossos times. A empresa potencializa as pessoas. Eu já queria começar por aí. Entender como foi que você começou a empreender, de onde veio a inspiração, se teve outro negócio antes de pizzaria. Eu queria conhecer aí o início da história do empresário que você é. Olha, a minha trajetória começou quando minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha acabado de nascer, morava numa cidade no interior aqui, chamada Salitre. Fui para São Paulo com a família da minha mãe. Fui criado lá pelos meus avós, enquanto minha mãe trabalhava para sustentar a mim e a casa. E comecei a trabalhar com os 13 anos, em um lava rápido. E sempre gostei de fazer tudo com muito zelo. Ser o melhor, nem que seja para lavar um carro, para dar um acabamento ali, eu gostava de fazer o meu melhor. E comecei a crescer ali, foi meu primeiro emprego. Logo em seguida, com os 16 anos, comecei a trabalhar numa loja grande lá, chamada Pernambucanas. E ali desenvolvi um bom trabalho também, era jovem aprendiz na época. Não fui efetivado porque quando acabou o contrato eu ainda era de menor, eles não podiam me efetivar. Mas assim que fiz 18 anos, comecei a trabalhar vendendo joias e sempre me destaquei. Nessa loja de joias eu trabalhei durante 6 anos. E lá era comissão. A gente tinha que vender para ganhar. E desde o segundo mês trabalhando nessa empresa, durante os 6 anos eu fui o melhor vendedor durante os 6 anos seguidos. Que legal. Sempre me destaquei, mas a diferença era muito grande de mim para os outros vendedores. Sim. Eu vendi o dobro do segundo colocado. E eu era mais novo do que eles na empresa. E sempre tive uma visão visionária das coisas. Eu não só vendia, eu saía nas lojas concorrentes e pegava ideias, chegava nos gerentes e falava, cara, vamos aplicar isso aqui, para que dê certo aqui, para que a gente possa vender mais. Na época a loja vendia bijuterias. Sim. Mas vamos trazer umas peças mais refinadas, mais joias e tudo.
E durante esses 6 anos, eu, conversando com os gerentes, com os meus líderes lá, consegui mudar toda a estrutura da loja. Se chamava na época Paris Biju, e hoje, antes de eu sair de lá, né, para vir morar aqui no Ceará, passou a se chamar Paris Joias. Mudei completamente a atmosfera do ambiente lá e entendi que falei, cara, isso aqui eu posso aplicar na minha vida. Só que nesse tempo que eu estava lá, em São Paulo, meu pai fez o convite da gente vir morar aqui no Ceará. Eu já estava casado com a Camila, a gente tinha acabado de ter o Gabrielzinho. E ela falou, vamos, vamos. Eu falei, ó, lá a gente vai ter mais tempo, mais qualidade de vida, né, interior e tudo. A gente vê se a gente consegue montar, né, começar a empreender lá, que é mais fácil, né, do que aqui em São Paulo, custo de Sim. vida muito, muito alto. E ela acreditou em mim, decidimos juntos isso e viemos morar aqui no interior. Morando lá em Sali, comecei a trabalhar com meu pai é dono de posto de combustível, e eu comecei a trabalhar com ele lá, né, por enquanto, as coisas iam se organizando, a gente ia se adequando à cidade, Sim. se acostumando, e ele começou a montar uma churrascaria, vizinho ao posto. Só que não era para ele trabalhar, né, ele já tem uma rede de postos e tudo. Uhum. Falei, pai, eu quero investir na churrascaria. Ele, mas como? Você já trabalhou? Eu falei, pai, trabalhei um tempo quando com meu avô lá em São Paulo, numa churrascaria lá, e eu quero trabalhar aqui. Ele, mas meu filho, você não sabe? Eu falei, não, mas o que importa é o desejo de começar. Eu tenho força de vontade, sei trabalhar, sempre fui vendedor, então comunicação com o pessoal eu tenho. Ele, não, você que sabe. Aí comecei nessa churrascaria, né? Deu muito certo, deu muito, muito certo. Era o ponto da cidade lá, cidadezinha pequena, né? 20 mil habitantes. E começou a dar muito certo lá, ficamos 2 anos e pouquinho nessa churrascaria, nesse restaurante, e entrou a pandemia. Entrou a pandemia e foi aquele primeiro fecha onde ninguém sabe, todo mundo assustado, né? O mundo Medo geral. que o primeiro fecha, todo mundo ficou assustado, achou que o mundo ia acabar, que muita gente ia morrer. E aquele fecha ali trouxe muita reflexão. Falei, cara, por mais que seja uma churrascaria, a gente não está vivendo de fato o que Deus queria para nós. Sim. Porque eu vim convertido, temente ao Senhor desde São Paulo. Me converti em 2016, me batizei e tudo, e isso foi muito forte para mim, porque lá, para dar certo, tinha que vender bebida alcoólica. Por mais que a gente não consumisse tudo, mas tinha que ter pro espaço, para dar certo. E eu falei, Senhor, aproveitando essa oportunidade que aqui está fechado, eu queria sair desse ramo aqui, Sim. porque não é congruente com o que eu acredito. Sim. Vender algo que destrói famílias, Sim. que não é desejo do meu coração de fato. E entrei num propósito de leitura da palavra para ler a Bíblia inteira em 100 dias. Das 6 da manhã até lia 12 capítulos por dia. Fica a dica aí, quem quiser ler a Bíblia em 100 dias, dá 12 capítulos por dia. Olha aí, gente, que legal. Dá 12 capítulos por dia. E nessa leitura Deus falou demais comigo. Ele falou que foi muito, muito forte esse tempo na pandemia. Ele falou que a gente ia mudar dali, ele ia tirar a gente de lá, mas não mostrou para onde ainda. Eu ficava pensando, Juazeiro, Crato, para onde? E existia um bloqueio. E do mesmo jeito que Deus falava comigo, falando que que ele ia tirar a gente daquele lugar, ele falava para minha esposa. Ele confirmava com ela. Falava, ó, vão vir pessoas que vão te oferecer oportunidades aqui, mas não aceites. Não é da minha vontade. Não vem de mim. E de fato veio muitas oportunidades, inclusive do meu pai mesmo, falando, não filho, não vá, eu vou te dar um empreendimento, na época eu pagava aluguel, vai ser seu, você vai conseguir se levantar melhor. Eu, não pai, eu vou pensar direitinho aqui e a gente conversa depois. E em um momento desse, na pandemia, eu fui levar meu filho, o Gabriel, era o meu único filho no momento, no dentista. E lá no consultório, lá, a doutora mexendo no dentinho dele, ela falou assim, você que é o dono da churrascaria lá no início da cidade, né? Eu falei, sim. Ela falou, você já trabalhou com pizza? Eu falei, olha, eu sei fazer pizza para mim comer em casa com os familiares, né? Porque quem veio de São Paulo, a cultura é pizza. Todo paulistano é apaixonado por pizza. Faz parte de toda a mesa de paulistano, é pizza. Ela falou, oh, tem uma pizzaria que eu fechei, né? Eu era casada com um rapaz, a gente montou uma pizzaria juntos e a gente fechou. E tá lá, tá parada. Você não tem interesse, não? Falei, olha, a gente pode dar uma olhada lá. Onde que é? Ela falou, é na cidade vizinha, aqui em Campos Sales. Falei, vamos marcar. Aí fui, contei a história pra minha esposa, né? Aí ela pegou e falou assim, não, vamos lá ver.
Fui lá, vi a estrutura muito bonita, as mesas bem interessantes, uma estrutura muito legal, no centro da cidade. Ela falou, né, do valor que ela queria vender, só que na época já tinha o quê? Já tinha uns 4 meses de pandemia a gente fechado. Eu não tinha estrutura para, Sim. não tinha condições financeiras de comprar, nem de dar oferta nenhuma. E eu orei, né? Eu falei, Senhor, o Senhor falou que não quer que a gente permaneça aqui. Mas como é que eu vou sair? Porque eu não tenho dinheiro nem para fazer a mudança. E eu mexendo nas minhas coisas lá e tudo, né? Mexendo no meu guarda-roupa, arrumando, achei um talão de cheque de uma conta PJ que eu tinha abrido no BNB, em Campos Sales mesmo. Aí eu falei, Camila, aqui é a proposta que eu vou passar para ela. Ela, qual? Eu falei, pagar em cheque. Ela, mas cheque não é pagamento? Eu falei, sim, eu vou fazer a proposta para ela. Se for da vontade de Deus e de fato for para Campos Sales que a gente tem que ir, Deus vai tocar no coração dela, ela vai aceitar. Ela, sério? Eu falei, é. Eu falei, vamos marcar com ela de novo. Aí marcamos, fomos até a pizzaria. Eu falei, olha, eu me interessei muito, tenho vontade de trabalhar aqui, iniciar aqui, né, um novo projeto. Aqui a gente não vai trabalhar com bebida, vai ser de fato o que Deus quer pra gente, o que eu pedi pra Deus. Só que assim, eu não tenho condições de te dar entrada, de te pagar de maneira nenhuma, a não ser com cheque. E o cheque que eu quero te pagar é assim, o primeiro cheque para daqui 60 dias, para me começar a trabalhar, para me levantar o dinheiro e cobrindo eles. E os posteriores 30 dias após um ao outro. Ela falou assim, olha, eu vou conversar com meu ex-marido e eu te dou uma resposta. Antes de eu chegar em Salitre, 25 quilômetros, na distância de um para outro. Ela me mandou mensagem. Cheguei lá em casa e vi a mensagem. Ela falou, a gente aceita a proposta. Quando é que vocês vêm para cá para a gente poder falar com o dono do ponto, para poder fazer todos os acertos? Eu falei, vamos amanhã. A Camila Lan, e agora? A gente vai começar a trabalhar lá como? Eu falei, cara, se Deus aprovou, meu amigo, a gente só agradecer e pôr pra frente. Tava tão apertado financeiramente nessa época, que eu pedi 5.000 reais emprestado do meu sogro, 800 reais eu paguei um calção para mudar para casa, 1.500 reais eu paguei para alugar o ponto, renovar o contrato, e os outros 2.000 e pouquinho que sobrou foi para comprar insumo. E no nosso primeiro dia funcionando lá em Campos Sales, foi estouro de venda. Segurar aqui, porque ele está colocando, compartilhando algo que eu já escutei muito aqui nessa mesa. Quase todas as pessoas que eu entrevistei aqui, elas começam a empreender dentro de um momento assim de dificuldade. Não é porque estava sobrando dinheiro para investir no negócio. Na verdade, não tinha o dinheiro, só tinha a coragem, uma visão, né? Sim, Uma palavra que Deus liberou, e a pessoa começou. E eu penso que isso já é uma marca, de empreender, principalmente no Brasil, né? O brasileiro, que é muito empreendedor, ele tem esse momento, essa fase de sair e trabalhar em um negócio e começar o seu próprio negócio, de ser uma fase de rompimento, né? E uma fase difícil, onde você não tem segurança nenhuma, você vai, sim, colocando o pé e Deus colocando o chão. E eu estou dizendo isso aqui porque talvez alguém vá assistir esse episódio e está precisando de ser encorajado para empreender. De repente tem uma ideia, tem até uma porta aberta já na sua frente e você não está conseguindo ver, enxergar, porque você quer o recurso, você quer tudo organizado, as pessoas elas ficam esperando o momento ideal para fazer. E aqui nas suas palavras, e lembrando de outras que eu conversei aqui, que não tem esse momento ideal, com tudo preparado, com tudo do jeito que a gente queria. A gente precisa ir, mesmo sem ter a segurança que vai dar certo, mas Deus honra a nossa decisão, porque isso é fé. e a fé, A gente se mover por fé no que Deus falou que vai fazer. Uma outra coisa bacana que você já trouxe aqui também, e eu já ouvi muito nessa mesa, é que a maioria dos empresários foram antes vendedores. Então, os negócios nascem com vendas. De alguma forma, o empresário teve esse contato com esse mundo de negócios através de vender alguma coisa. Então, todo empresário é um vendedor e a empresa precisa sempre desse pilar. Eu já quero aproveitar aqui e dizer não só para você, mas para todos que estão ouvindo aqui que são empresários, você tem que ativar em você esse perfil vendedor que você tem. Porque muitas vezes a empresa começa assim,
em uma história de um vendedor, mas o empresário esquece que ele é esse vendedor. E quando chega uma fase difícil no negócio, todo negócio vai passar desafiador, ele esquece de usar competências que ele tem de vendedor, que não é ele lá vender não. Mas o vendedor é criativo, é visionário, é adaptativo, é flexível. Ele consegue vir hoje para o negócio e não ver resultado nenhum, e até o dia acabar ele virar o jogo e conseguir um resultado. São competências que todo empresário vai precisar. Não só para ele agora usar, mas para compartilhar e desenvolver isso no próprio time dele. Sim, Faz sentido? com certeza. Mas volte para a sua história que tá muito massa. E tudo é venda. Para você que fala que eu não gosto de vendas, mentira. Você precisa vender a todo momento. Verdade. Se não for vender um produto, você se vender. Sim. Porque você oferece alguma coisa e você precisa saber como oferecer esse serviço que você presta. Então tudo hoje é vendas. Sim, muito bom. Onde foi que eu parei? Tava lá que foi um sucesso o primeiro dia. Sim, o primeiro dia. No segundo dia eu já fui atrás de contratar colaboradores e em menos de uma semana a gente já tinha uma equipe trabalhando lá e tudo. E a gente nem tinha definido ainda o nome da pizzaria. Que legal. Aí eu escolhi um nome, minha esposa escolheu outro e minha mãe escolheu outro. Aí a gente mandou para os familiares todos Votar. o nome e o porquê do nome. Sim. Aí eu escolhi Galileu. Falei, Galileu, porque foi Deus que me mostrou que a gente não ficaria aqui, que ele ia mudar a gente de cidade, de fato mudou e tudo, e foi unânime. Todo mundo votou de Galileu. Só teve um amigo meu de São Paulo que colocou o nome que a Camila tinha escolhido, que eu nem lembro hoje que é. Agora, de resto, foi tudo Então, Galileu. A primeira unidade foi lá em Campos Salles. Foi em Campos Salles. Ainda tem hoje, ainda não. Não. Tá em Juazeiro. Tá em Juazeiro. Aqui Juazeiro e Crato tá abrindo, tá no processo. Como é que Crato eu já inaugurei, já. Já inaugurou? Já. Onde é no Crato? É ali na rua Fenelon, eu não lembro agora o bairro Araripe, se eu não me engano. Perto assim de algum... Uma referência, assim, perto de quê? É o Oceano Araripe? Eu nem lembro o nome do bairro. E é perto de quê, assim, lá? De algum Fica outro... duas ruas atrás daquele Diniz, subindo. Certo, perfeito. O Diniz que fica ali próximo a um posto de gasolina, por ali, né, Jackson? Aquele Diniz que tem perto da caixa d'água, que o pessoal fala. É que eu não conheço muito o Crato ali, mas tá. fica naquela região ali. Lá do nosso espaço? Ali subindo? É, subindo. Legal. Então é perto de mim. Aham. Muito bem. E no Juazeiro? No Juazeiro fica ali no bairro São Miguel, Certo. próximo à Faculdade Paraíso. E você veio pro Juazeiro com a pizzaria quando? Eu vim pra cá em 2021. Então você ficou em Campos Salles até 2021? Fiquei um ano em Campos Um ano em Salles. Campos Salles. E por que veio pro Juazeiro? Porque a gente veio gravar um conteúdo para fazer lá, promoções e tudo, Sim. né? Gravar aqui em Juazeiro. E a gente foi em algumas pizzarias aqui de grande nome e experimentamos e falamos, cara, o nosso produto tem potencial para estar numa cidade desse tamanho. Legal. A gente se organizou e veio para Juazeiro. Muito massa. Não tinha condições, só tinha um ano, né, que estava lá, não tinha condições financeiras de manter a unidade lá. Sim. Aí peguei e trouxe toda lá para cá, mudei lá para cá. E você tem quantos colaboradores hoje? Hoje eu tenho 15 colaboradores. Nessas duas unidades? Sim. Vou já falar sobre a formação dos times, né, como nasceu aí essa estrutura organizacional, que eu me interesso em saber mais sobre isso. Mas uma outra coisa que você falou, e eu quero voltar aqui para falar, você falou assim, Deus falou, mas não nos disse exatamente para onde a gente ia, né? E Deus tem isso, né? De nos falar, mas não contar tudo. Porque se ele contar tudo, a gente não exerce a fé. Não exerce a fé e vai achar que de alguma forma, é que eu posso colocar aqui, que a gente vai estar no controle, Sim. né? É porque eu já sei, então a gente fica andando toda hora querendo saber que está dentro do que foi desenhado para nós e não pedir essa dependência de oração. Deus, me conta mais, me conta o próximo passo. Né? Então a gente vê a história de muitos heróis da fé, inclusive Abraão, né, que é convidado para sair da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus não disse exatamente. Eu lembro quando eu vim aqui também, para essa região do Cariri, eu vim com uma palavra, mas não sabia que era para cá. Não sabia que viveria, né, que eu ia morar nessa região. Vim passar um mês aqui e aqui eu fiquei e tenho recebido outras palavras sobre Deus, né, falando sobre o futuro e sempre a gente não tem essa clareza de como realmente será
que é para a gente manter conexão diária com Deus, e Deus vai contando os próximos passos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, a primeira foi essa aqui de que a gente precisa acreditar em quem nos convidou para ir e ir mesmo sem saber para onde é que a gente vai. Eu confio que se é Deus que vai na frente, vai ser uma bênção. A outra que você falou dos 100 dias de leitura da palavra. E aí você disse que depois desse tempo de leitura, Deus começou a falar com você e com a sua esposa. Foi nesse Foi tempo de nesse leitura. tempo. Então, Deus ele está falando a todo momento com a gente? Sim, o céu está sempre falando com a terra. A questão é se nós estamos ouvindo, né? Então, quando eu reservo tempo ou para a leitura da palavra, que a Bíblia é a própria boca de Deus, Sim, ou para estar em um quarto em oração, eu estou entrando nessa conexão com o canal que já está aberto, que é com o céu. sim. Eu posso ouvir a Deus. Então, talvez tenha muitas pessoas aqui precisando de respostas para diversas áreas, para tomar decisões, e ficam aguardando quando é que Deus vai falar. Deus quer falar agora com você, já pode estar falando com você enquanto nós estamos aqui, te encorajando, mas Ele quer ter momentos com você, momentos particulares, secretos com você, aí na sua casa, no seu quarto, para que você possa conhecer o coração de fato de Deus, porque lá estão os nossos sonhos. Sim. Minha esposa sempre fala que Deus fala o tempo todo com a gente. Sim. Agora tem que ver qual é a nossa disponibilidade, a sensibilidade de espírito de entender quando é Deus que está falando e seguir nesse caminho. Perfeito. Eu olho para trás e vejo também na minha história, né, a voz de Deus muito presente, direcionando a gente. E como é bom a gente ouvir a Deus, porque quando a gente faz por nós, né, do nosso jeito, nos movendo emocionalmente ou racionalmente também, com os nossos planos, estratégias, achando que a gente sabe, geralmente não dá certo. A gente bate a cara na E a parede. gente sabe, né? Não A era de gente Deus. sabe, não, Deus não estava nisso aqui, eu fiquei insistindo, tentando ajeitar. A gente nem pode também, ao ouvir uma palavra de Deus, tentar fazer o que Sara fez, com Abraão, ajudar Deus. Né? Eu vou ajudar a acelerar aqui essa No promessa, processo. o processo, já que é para ser, Abraão vai ser pai, eu vou ajudar Deus a ele ser pai. Deus não precisa que você ajude ele. Deus, o céu já tem todos os recursos no tempo certo. A questão é que tem que ser no tempo de Deus. Sim. Deus não atrasa, Deus não vai antecipar as coisas, é no tempo. Tudo que você vai fazer e você está no tempo de Deus, vai se tornar na sua vida uma maldição. Você observa uma criança, né? Ela fica ali 9 meses. Nem mais, nem menos. Se a criança vier antes de 9 meses, você vai ter problema com ela. Porque ela vai vir antes do tempo. E se ela vier depois de 9 meses, também pode ser que tenha problema. Ela vai morrer lá na barriga. Então tem que ser no tempo certo. Porque se for no tempo certo, vai prosperar, Sim. vai ter a bênção do Senhor, como está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas. Né? E aí você vê o Pré-Juazeiro do Norte com a empresa. E aí como foi que nasceu também em você essa outra área que é hoje de também ser palestrante, treinador, de onde é que começou a vir esse novo propósito? Esse chamado nasceu em 2016, quando eu tinha pouco tempo que eu tinha me convertido, e o meu pastor lá em São Paulo, ele era muito inteligente, um empresário, muito sábio, e ele falou em um domingo lá no culto. Sim. Ele falou assim, lembro como se fosse hoje, não seja um crente que só cultua Deus quando vem no culto. Faça a leitura da palavra constantemente, tenha conexão vocês com Deus, não espere só esse momento aqui da igreja. Sim. Porque Deus ele quer ter um momento com vocês. Eu tinha acabado de me converter, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou ler a Bíblia. E foi quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez. A hora do almoço, no caminho do trabalho, voltando, e comecei a ler e tudo. E comecei a entender, né? Como que era a palavra, como que Deus agia. Comecei a ler o Antigo Testamento, né? Comecei de Gênesis e fui até Apocalipse. E numa conversa com um amigo meu, tô convidando ele para ir para a igreja. Quando a gente se converte logo, a gente quer que todo mundo se converta junto, né? Fica aquele primeiro amor, né? Aí ele pegou e falou, ele não era cristão, né? Falei, cara, vamos lá na igreja e tudo, Deus vai falar contigo e tal, você vai ser transformado. E ele pegou e falou assim, cara, você acha que a sua religião é a mais certa?
Falei, cara, a palavra de Deus, né? A Bíblia e tudo, claro que é Jesus. Ele falou, então, mas existem mais de 6.000 religiões no mundo. E todos eles acreditam que a deles é a mais certa. E aí? Falei, cara, interessante isso aqui. Falei, ele fez uma pergunta que eu não soube dar a resposta. E eu tive uma oração com Deus. Falei, Senhor, mostre para mim como é que eu faço para crer que o Senhor de fato é o Senhor de todas as coisas e que essas outras religiões não são o que de fato escolhem ser e tudo. Fale comigo. Aí eu tive um sonho muito, muito forte numa noite em que eu chegava num lugar muito bonito, bem gramado, uma casa solta, como se fosse um sítio, bem gramado, a coisa mais linda, e a casa era vazia. E eu passava por, tava eu, minha mãe e minha esposa. E eu passava por dentro dessa casa, olhando todos os cômodos, e ia para a parte de trás dela. Tudo gramado, céu azul. E do meu lado esquerdo tinha umas colunas de concreto, na largura de uns 4 metros. E elas iam até o céu. Até onde os olhos pudessem ver, elas iam. E elas iam, eram muitas colunas, e muito altas e muito largas. Mas o espaço entre elas também era muito largo. Falei, deixa eu ver o que tem depois delas. E quando eu fui passar para esse outro lado, não era mais grama, era um terreno cheio de buracos, cheio de mato alto, e eu comecei a andar. E eu vi como se fosse uma capela do outro lado. E eu comecei a me aproximar e vi muitas pessoas dentro dessa capela, muitos homens. E eu olhei assim da janela e eu vi que, eu senti no espírito que eles não eram seres humanos, eram demônios. Sim. E eu olhei ali, eles começaram a me olhar e eu dei a volta. Eles começaram a me rodear, saíram lá de dentro e eles estavam assistindo como se fosse um líder deles. Sim. Como se fosse numa igreja mesmo. Gostei. Eles estavam escutando o líder deles. Eles começaram a me rodear. Eu falei, eu não tenho medo de vocês, eu tenho o meu Senhor que me guarda, conversando isso dentro do sonho. E eles começaram a vir para cima de mim. Eu comecei a orar e repreender, expulsar os demônios. Eles iam tocando em mim e iam sumindo, sumindo. Até que veio o último, que era o que estava instruindo eles. Ele pegou aqueles negócios de puxar capim, pegou aquele negócio do chão e veio para me atacar. E eu peguei uma pá do chão e cruzou os dois, como se fosse uma espada. E eu peguei nele e comecei a orar, repreender. Ele falou: você não tem um poder para mim, para fazer isso. Você não tem. Eu vou acabar com a sua vida. E começou a falar um monte de coisas, né? E eu repreendendo, e o rosto dele começou a se transformar em, tipo, como se fosse um dragão. Algo muito, muito sinistro, muito feio mesmo. Um demônio, né? De fato. E ele caiu no chão e eu continuei a oração e repreendendo. E ele começou a voltar pro rosto de figura humana e começou a chorar sangue. E eu fui e acordei. Eu no sonho, eu cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, lá forte. Meu amigo, eu acordei com temor, chorei a madrugada inteira, com medo de voltar a dormir, tremendo, tremendo. E acordei minha esposa, acordei era umas 3 e pouca da manhã. Não consegui mais dormir, fui trabalhar basicamente virado. Aí no dia seguinte tive um outro sonho. Eu tava num campo gigantesco de trigo, mas era muito trigo. E lá no final dele tinha uma árvore gigantesca. Eu sabia que ali era a árvore da vida, que representava Deus. Sim. E eu ia na direção dela. E eu comecei a correr, correr, correr. Eu escutei um barulho vindo atrás de mim. Quando eu olhei, era uma legião desses mesmos caras, só que era um número completamente absurdo na minha direção. E eu continuava correndo e ele se aproximando. Eu continuava correndo e ele se aproximando. Eu falei, por que vocês correm atrás de mim sempre que eu tô de costas? Eles não falavam nada. Falei, vem, pode vir, eu tô de frente pra vocês agora, eu não tenho medo de vocês. Aí continuei correndo na direção da árvore quando eles ficaram muito próximos. Falei, Senhor, não consigo ir mais adiante. Eu tenho que enfrentar eles. E corri na direção deles, aí fui e acordei. Chorei que só. Aí fui conversar com o meu pastor, né, com relação a esses sonhos. E para falar também que meu pai tinha feito a proposta, que a gente ia vir para cá pro Ceará. Ele falou, olha, ele tinha um dom muito grande, o nosso pastor lá em São Paulo. Lá. Ele falou, olha, esses sonhos que você teve foram como os sonhos de José. Sim. Eles representam o seu ministério de vida. Sim. Você nunca vai ter sonhos igual a esse daí. O que Deus te mostrou é que você conhece o lado espiritual de uma percepção muito, muito palpável. Sim. Você consegue saber o que é certo e o que é errado de uma maneira, discernimento muito grande no mundo espiritual. Sim.
E o seu segundo sonho reflete ao seu ministério de vida. Sua vida tem a ver com muitas pessoas, com muitas vidas. Porque o trigo na palavra ele representa vidas. E você falou que estava numa plantação gigantesca, Sim. sem fim. Eu não sei se seu chamado é para pastor, não sei, mas continua nos caminhos do Senhor que Deus vai te mostrando. Aí foi quando a gente veio para cá para Juazeiro, que a pizzaria lá no interior, quando você vai inaugurar alguma coisa, todo mundo sabe. Porque é uma cidadezinha pequena, você não precisa fazer tanta divulgação, apesar de que eu fiz. Mas todo mundo espera aquele negócio começar para para comprar. E na cidade grande é completamente diferente. Você tem que ter estratégias para você aparecer. E eu não tinha essas estratégias para cá, para Juazeiro, né? Aí aqui enfrentei algumas dificuldades, né, de fazer o negócio de fato dar certo. E começou as coisas começarem a dar ruim. Eu tinha feito alguns empréstimos para poder montar uma estrutura bacana aqui e tudo. Foi quando eu comecei a buscar conhecimento, né? Eu falei, cara, eu preciso agora ter uma nova mentalidade, um novo conhecimento. Comprei algumas mentorias com relação a negócios e tudo, e foi numa delas, foi numa mentoria, inclusive foi com o Pablo Marçal, numa live dele, que ele falou, olha, tem crenças, falando de crenças, tem crenças na gente que elas são muito profundas, e tem que ter um processo muito mais forte do que alguém falando para vocês. Tem que reprogramar. Então, tem o meu método IP, tem o método CIS do Paulo Vieira, tem o Wendel, que é o Protagon. Para vocês que querem reprogramar, mudar de fato, vai para um desses, né? Aí eu comecei a pesquisar, fui pro lado do Paulo Vieira, né? Me identifiquei bastante com ele. Foi quando eu comprei meu primeiro método CIS. Não tinha condições e justamente nessa semana que eu estava atrás, né, nesse período, né? Ele teve uma condição especial de fazer um online. E ele só teve o online na pandemia. Ele nunca teve o online. E já era pós-pandemia, né? Eu falei, cara, eu vou comprar isso daqui na condição online. E fui, fiz, me dediquei ao máximo ali nas ferramentas e tudo. Convidei algumas pessoas da igreja para ir lá para casa. E quando eles começavam a conversar, eu falava, gente, se vocês não querem estar dentro do treinamento aqui, vocês podem sair. Agora só não atrapalha. E fiz todas as ferramentas ali. Meu amigo, de lá para cá, fez um boom na minha cabeça. Mudei completamente. Esse foi meu primeiro método CIS. Comecei a aplicar as coisas que eu já conhecia, né, com estratégias de venda. Dentro da plataforma do Paulo tinha cursos sobre tráfego pago. Eu fui, fiz os cursos e comecei a aplicar na pizzaria. Começou a dar muito certo. Tirei ela do bairro que ela estava, coloquei onde ela é hoje, que é um bairro melhor, mais bem localizado, a estrutura lá é muito mais bonita. E começou a dar muito certo. Aí fui pro segundo método CIS, que foi lá em Fortaleza. E lá, numa ferramenta, foi muito forte, foi muito forte. Que ele falou pra gente escrever Nossa Vida Extraordinária, né? E depois ele ia conduzindo, a quinta potência, que ele chama. E, cara, essa ferramenta, ela é individual, cada um faz a sua. E na ferramenta lá, Deus me mostrou foi um déjà vu. Ele me trouxe lá do sonho. Eu tinha escrevido uma coisa totalmente diferente no caderno. Ele me trouxe lá no sonho que eu tinha tido lá em São Paulo, o momento de mesa que eu tive com o pastor, isso em 2016. E toda a minha trajetória até chegar no Ceará. Porque eu tinha dúvida de falar, cara, será que eu fiz a coisa certa? Sim. Mudar de São Paulo para o Ceará? E tudo isso estava nos planos de Deus para me trazer até de fato onde eu estou, como eu estou hoje. E a ferramenta foi tão forte, ele me mostrando tudo isso daí, que o menino que estava do meu lado fazendo o dele, ele falou, cara, eu só via você na minha ferramenta. Ele conseguiu, Deus, para mostrar para mim, para falar, ó, para você ver que o que você viu veio de mim. Sim. O rapaz que estava do meu lado, ele estava dentro da minha visualização. Ele contou todinha a minha trajetória. Cara, nós chorou a tarde todinha. Eu liguei para minha esposa, me acabando de chorar. E ele também falou, cara, eu vi seu... Ele contou a trajetória. Eu falei, cara, muito forte isso daqui, muito forte. Interessante. Eu sempre vou fazer essas paradazinhas para poder frisar coisas que vocês vão falando aqui, né? Ele falou sobre o momento que vir para o Juazeiro com o negócio desafiou ele, porque as ferramentas que ele usava lá em Campos Sales já não foram suficientes para usar em outro mercado com outro desafio. E é importante você, como empresário, perceber
esse momento, quando as ferramentas que você tem já não conseguem trazer mais o seu resultado. E o que fazer? Eu desisto? Eu fecho o meu negócio? Essa aí é a hora de crescer. Só que você vai precisar de ter mais conhecimento, mais ferramentas, outras informações importantes. Porque se na hora da crise eu desisto, eu pulo fora, de fato, que tipo de empreendedor sou eu? Né? E aí você foi buscar o que todos também que passaram por essa mesa já também responderam. Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar palestra, livros, mentorias, e talvez também alguém que vá assistir esse podcast está precisando agora de pedir ajuda, de buscar, e pode começar aí na sua casa mesmo, com conteúdo gratuito, com Sim, tem conteúdo muito. online, tem muita coisa, mas também você pode procurar alguém na sua cidade, alguém que você acredite, você pode buscar uma mentoria, um apoio de alguém que já fez o caminho e vai te ajudar a passar por esse caminho. Mas existe um ponto central, que é o início da transformação. Todo empresário, de todo líder, você começa primeiro trabalhando você, pessoa. Se não houver crescimento pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional, você não consegue crescer o seu negócio. Então, não é estudar primeiro estratégia empresarial. É porque aí no CIS, você foi trabalhar primeiro você, pessoa, Sim. e esse conjunto de crenças que limitavam você, de você avançar e ir para o próximo passo do seu negócio. E aí depois vieram os outros conteúdos que você tinha que assistir. Né? E aí eu disse que ia chegar numa pergunta sobre o seu time, né? Como empresário, qual é o desafio principal hoje com o seu time? Empreender e conseguir ter 2 negócios e bater meta. Qual o desafio com as pessoas que você tem hoje? Olha, eu costumo sempre trabalhar o lado emocional deles, porque quando você tem uma equipe que não tem sonhos próprios, Sim. eles não entregam o resultado. Então é sempre bom você dar treinamentos, falar sobre o sonho deles, falar para eles escrever quais são seus sonhos, suas metas, seus objetivos, o que eles querem conquistar, para que de fato eles façam parte do time e queiram crescer junto com a empresa. Então isso eu elenco bastante na minha Sim, equipe. agora interessante você falar assim, é importante você dar treinamento. Agora a gente sabe que pouquíssimos donos de negócio vão conseguir fazer isso, vão conseguir dar o treinamento. Sim, Né? Ele até pode ter o conteúdo, mas repassar isso para o time é uma habilidade. sim, A comunicação, eu vejo que é uma das ferramentas mais importantes hoje na formação de um negócio. Porque vender é comunicar, liderar é comunicar, sim, e treinar as pessoas também passa por essa competência da comunicação. Então, ou o dono desenvolve essa competência nele, sim, ou ele vai ter alguém no time que tem essa competência, ou ele contrate uma mentoria, um formador, um treinador que tenha essa competência e que, além de desenvolver o time, possa também prepará-lo para fazer. Porque nem todo mundo vai ter passado pela jornada para ter o que ensinar. sim. Né? E aí não é só ensinar a vender. Você está falando sobre trabalhar as emoções. Então aí é um conteúdo um pouco mais complexo. Conhecer da estrutura neural, falar sobre as emoções, falar sobre os pilares da inteligência emocional. E agora, a partir de maio, faz parte de uma regulamentação. Toda empresa vai precisar desenvolver, ter um programa interno que trabalhe a saúde mental dos seus colaboradores, né? Então, chegou o momento que não dá mais para ficar adiando isso, Adiar, né? justamente. Porque tem muita empresa com um quadro de colaboradores doente, emocionalmente falando, por isso que as pessoas não entregam. O próprio dono do negócio está vencido emocional por tantas decepções, já foi tão traído por tantas pessoas, já contratou, apostou que era a pessoa e a pessoa não avançou, e hoje está meio que desacreditando, né, das pessoas, e tem um turnover muito grande, entra muita gente, não fica, não tem uma cultura consolidada. Eu estou levantando esses pontos aqui porque, na prática, você hoje deve ver isso no seu negócio, né? Porque você hoje, como empresário e treinador, você consegue já ocupar esse lugar também lá. Mas se você não fosse esse treinador, como seria manter 15 pessoas trabalhando juntas sem um propósito, Fica sem difícil. sonhos?
Fica difícil porque é que nem uma frase que eu costumo falar muito. O conhecimento que eu tenho me trouxe até o resultado que eu tenho hoje. E é justamente o que eu não sei que vai me levar para o resultado maior. Sim, Então, esse desejo por adquirir esse conhecimento surgiu porque foi uma revelação que Deus me deu e foi o que eu vivi, né? perfeito. Falei, cara, eu preciso então fazer as formações aqui, para que eu possa ajudar a transformar vidas, como a minha foi transformada, meu negócio foi transformado, meu casamento foi restaurado. Aí comecei a fazer toda a grade de curso, de formações e tô nessa jornada. Parabéns pela jornada, parabéns porque sua mente se permitiu, né, ver, estudar. Hoje eu converso com alguns clientes que chegam para a mentoria e o primeiro passo eu digo: você precisa começar a estudar agora. Eu vou ajudar você com o seu negócio, vou, mas eu preciso que você se permita evoluir como pessoa. E aí a gente começa uma jornada também de conteúdos, de livros, de Sim, filmes, para uma mudança de mentalidade. A mente mudando, mudou o pensamento, vai mudar a conexão neural, vai ter mudança comportamental e a mudança comportamental vai trazer mudança de resultado. sim. Não tem como a gente ter um resultado novo com os mesmos comportamentos, usando as mesmas estratégias, né? Que bom receber você nesse podcast, para esse papo aqui, para você hoje com certeza ser inspiração para outros empresários que estão talvez iniciando um negócio agora ou mudando de uma cidade, de um lugar para outro, precisam mudar a sua empresa de bairro, precisam ir para a internet, fazer um tráfego pago, produzir conteúdo. Sem movimento não tem resultado. O movimento gera energia, gera conexão. Foi em movimento que eu conheci você, porque ele conheci estudando e aí já gostei de ter essa conexão, porque eu também gosto de estudar. E aí você veio para essa mesa aqui através porque você se moveu, né? Você entrou em ação, foi visto, foi notado, né? Já entrou como nosso parceiro oficial da imersão de Strava, que aqui no Cariri hoje faz um papel muito próximo do que o CIS, claro que o CIS numa proporção muito maior, e a gente muito ainda iniciando, É, né? mas para a região aqui, o Destrava é muito grande. Talvez aqui na região do Nordeste aqui não tenha nada, pelo menos que eu conheça, nada nem semelhante. Massa. Porque o CIS é uma proporção nacional, né? Mas a Nacional. gente está falando de algo local. E assim, Verdade. na proporção que é o Destrava, como as ferramentas são usadas ali, é Sim. algo muito, muito grande. Massa, cara. E a gente tinha naquela sala, eu contei por alto, 27 cidades, né? Então a gente já tinha ali 3 estados, pessoas de 3 estados participando com a gente. Te agradecer, você fazer parte do Destrava como um parceiro, porque você possibilitou que aquela estrutura fosse tão grande, né? Estrutura de entregar ali naquela sala com a melhor iluminação, a melhor experiência de som, o melhor palco e saber que você está com a gente nisso, dizer que esse espaço aqui é nosso, que você volte sempre, que a gente possa fazer muitas outras coisas juntos, que eu possa de alguma forma potencializar o seu propósito, te apoiar nisso, conte comigo. Eu sei que o céu não nos aproximou por acaso. Por O acaso, céu tem justamente. mais para a gente viver. Lhe vejo assim, grande, como todas as palavras que já foram sobre a sua vida liberada. E aqui eu vou dizer uma coisa que na hora que você estava falando sobre a sua leitura da Bíblia, é, o Senhor falou comigo aqui. E eu acho que tem a ver com algo que você pode, sabe assim, potencializar. Você já falou que já leu a Bíblia 2 vezes, não é assim? Pelo que eu entendi Eu aí? leio ela todo ano. Pronto, então já tem essa prática de leitura. E por que não aproveitar cada dia nas tuas leituras escrevendo um devocional? Um devocional com base nas experiências que tu está tendo na leitura. Que esse devocional seja o teu um livro, sabe, que vai alcançar muita gente. Porque se tu já passou pela Bíblia várias vezes, tu tem que registrar o aprendizado. O devocional ele é diário. Então, se tu já leu 100 dias seguidos, né? Por que não estender isso para um ano? E a cada vez que tu terminar de ler ali o teu momento com Deus, tu vai lá, escreve o que tu aprendeu e transforma numa ferramenta. Eu acho que isso pode alcançar muita gente. Tu já Interessante. tem uma prática diária disso e pode ajudar outras pessoas. Tu já ensinou aqui como é que lê a Bíblia em 100 dias. Já percebeu que tu já tem essa facilidade? O que é que tu pode ensinar mais todos os dias? Através, né, de um livro no formato desse, de momentos com Deus, um devocional feito para empreendedores.
Rapaz, se tu não escreveu, escreve, viu? Eu acho que... Não, e foi um dos momentos que Deus mais falou comigo, foi nesse período da Ah, leitura da palavra em 100 dias. Porque é uma leitura que tinha dia que era 2 horas e meia de leitura e sim, é muito forte. Porque você consegue de fato entrar dentro da história ali e sentir o que os personagens ali que estavam escrito ali, o que eles sentiam. muito bom. Porque o livro ele é espiritual, né? Então quanto mais tempo você dedica à leitura da palavra, mais conexão você tem com Deus. Sim, Quanto mais conexão você tem com Deus, mais você é direcionado pela vontade dele. perfeito. Às Eu vezes a acho... gente fala que Deus fez a nossa vontade. Não. Quando você está em comunhão com Deus, você faz a vontade dele, e a vontade dele é o melhor para você. É o melhor. Aí você acha que é a sua vontade que Deus está fazendo, mas não é. A vontade dele é boa, Perfeita perfeita e agradável. e agradável. Eu acho que desse podcast hoje ficou muito claro a intenção de Deus de falar com a gente, né? Então Deus quer falar, quer se relacionar e ele tem as respostas, ele tem a estratégia, ele sabe qual é o próximo passo que a gente deve dar. Então eu acho que o nosso tema vai ficar mais ou menos aí dentro, né, desse entendimento de que o céu quer falar com a gente, quer nos contar, quer nos direcionar e que é importante a gente ouvir para que a vontade dele, no tempo dele, seja estabelecida. Sim. O nosso tempo passa tão rápido, a gente queria ter tanto tempo aqui, né, para estar juntos, mas foi uma alegria muito grande lhe receber. E vou deixar você com o minuto final aí para você dar a sua mensagem para as pessoas que estão aqui ouvindo, lhe conhecendo hoje aqui, que vão passar por esse canal no YouTube e no Spotify várias vezes para ouvir você. E para você que tem comunhão com Deus, que gosta da leitura da palavra, que gosta de ser direcionado, faz esse propósito. Dedique suas primeiras horas do dia à leitura da palavra, de oração, para que Deus de fato te mostre qual é o seu verdadeiro chamado. Para você que quer crescer como profissional, fazer sua empresa crescer, procure as pessoas mais parecidas com quem você quer se tornar, tente se aproximar delas, caminhar com elas, esteja nos lugares que elas estão e adquirir o conhecimento que elas estão adquirindo. Você consegue fazer isso. E você vai ver o quanto você vai crescer. Porque eu cheguei onde eu cheguei hoje com o conhecimento que eu tenho, porque eu busquei estar nos lugares certos, com as pessoas certas e obtendo o conhecimento que eu não tinha. Isso acelerou um processo muito grande na minha vida. Olha que bênção, você acabou de dar o recado aí, dando já as chaves de cada passo que a pessoa vai ter que dar, viu? Que bênção. Muita gratidão por você ter vindo pro nosso encontro. Amém. Prazer é meu estar aqui no podcast do nosso amigo Agilimar. Isso vai ser eternamente... como é que se fala? Assistido aí, né? Porque vai ser- ficar eternizado Vai lá, ser né? eternizado, é. É Que sim. você possa tirar muito aprendizado e que possa colocar em prática muita coisa que você vai escutar aqui da gente. Massa. O podcast, ele está sendo trabalhado também. A gente está num projeto de um livro, né? E aí, os episódios a gente está transformando em textos. Tem uma pessoa trabalhando nisso, extraindo o áudio, transformando em texto. E eu estou pegando partes de alguns podcasts e levando para os capítulos do livro. Uau. Então, pode ser que você apareça lá, viu? Obrigado. Deus E abençoe. aquele programa lá do livro, lá, da leitura e aquele projeto lá, já começou? Sim, é o Ainda Clube não? do Livro, É. né? Nós estamos, a partir de junho, talvez já com espaço no Juazeiro, com o nosso novo espaço do Estutagi. E aí nós vamos começar o Clube do Livro com um espaçozinho nosso para a gente se encontrar para leitura lá. Mas você está na nossa lista lá para você poder vir Muito bem. potencializar com a gente. Amém? Amém. Deus te abençoa. Amém. Sucesso na Galileu e nos teus treinamentos também. Eu te espero no próximo ano no Destrava, viu? Vamos estar lá. Próximo ano no Destrava. Pizzaria Galileu. Amém.